Ele, mas que as nossas orações possam ser dirigidas para que o nosso clero, o nosso Brasil, através dos nossos bispos e sacerdotes, possam ser iluminados por esta mensagem que Dom Eusébio sempre levou através da sua Santa Igreja. A nossa Santa Missa de hoje, em especial, realizada pelo 7º dia da alma de Dom Eusébio Oscar Scheidt. Que tenhamos todos, com a graça do Espírito Santo, uma santa celebração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Como vocês podem ver, hoje temos um motivo especial para estarmos reunidos, um grande número de padres da nossa arquidiocese. Nós queremos celebrar a memória do cardeal Dom Eusébio. Queremos pedir pelo seu eterno descanso, e é a missa oficial que, como arquidiocese de Florianópolis, celebramos pelo eterno descanso de Dom Eusébio. Nós queremos também fazer desta celebração uma ação de graças por tudo que ele representou e realizou em nossa arquidiocese, por tudo que ele representou e realizou em toda a Igreja do Brasil, em toda a Igreja Universal. Nós queremos manter viva a sua memória, a sua fé, a sua esperança. E queremos, nesta celebração, fazer com que a fé e a esperança sejam o marco de nossa vida. Queremos nos preparar para celebrar, pedindo perdão dos nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que chamastes ao ministério episcopal o vosso servo, cardeal Eusébio Chaim,
colocando-o entre os sucessores dos apóstolos, concedei-lhe também associar-se a eles no convívio eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Carta aos Hebreus. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor
Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito, permanece eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?
Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram, quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Meus caros padres, prezados fiéis, gostaria de começar nossa reflexão falando um pouco da pessoa do cardeal Dom Eusébio. Ele nasceu em Santa Catarina, na cidade de Luzerna, perto de Joaçaba. Depois a família passou a viver no Rio Grande do Sul. Ele foi sacerdote da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus e depois se tornou bispo e no Rio de Janeiro se tornou cardeal. E veio a falecer em São José dos Campos, cidade no Vale do Paraíba, onde ele morava desde que ficou emérito. Nós estamos celebrando hoje que ele acabou sendo acometido no final, estava doente já de outras doenças, mas foi acometido do Covid e o sepultamento teve que ser, de fato, sem velório, sem presença, sem praticamente de ninguém, né? Depois lá se fez uma missa na catedral, mas também com as pessoas, com a lotação de 1/3, seguindo os protocolos. E assim foi o sepultamento do Dom Eusébio. Dom Eusébio era uma pessoa vibrante naquilo que fazia, nas suas convicções, e procurava passar isso. De alguma forma, procurava também, no ambiente onde ele estava, de alguma forma, contagiar esse ambiente com aquilo que ele acreditava. Era esse tipo de presença. Sabia ser amigo, sabia ser colega, ajudar em todos os sentidos a muitas pessoas, desde um aconselhamento, desde uma ajuda material. Ele sempre se colocou muito à disposição disso. Gostaria de colocar algumas coisas a respeito da vida do Dom Eusébio. Primeiro, ele foi professor de teologia. Se tornou, era doutor em teologia, e era o que ele de fato gostava de ser reconhecido como professor, e praticamente foi professor a vida toda, mesmo como bispo, sem ter uma cátedra, sem lecionar propriamente. Era do que ele gostava. Gostava da teologia, gostava da doutrina cristã, gostava de assumir e descobrir, mas também de transmitir. Ele
praticamente viveu a vida toda estudando, se atualizando dentro daquilo que era o ensinamento da teologia cristã. Ele também tinha um viés pastoral de estar com o povo e fazia isso com grande entusiasmo. Algumas coisas onde ele se empenhou pessoalmente, quando ele estava como professor em Taubaté, ele se dedicou muito a alguns trabalhos. Primeiro era a época do cursilho, e ele se dedicou muito a trabalhar nos cursilhos, mas também a dar formação teológica depois para os leigos, tanto em Taubaté quanto em São José dos Campos. Uma outra coisa que ele fez, e que é assim, uma das obras, diria importante, até porque me envolvi nela também, é uma obra social na comunidade da Vila Aparecida, em Taubaté. Vila Aparecida era um bairro bastante pobre e caracterizado por um nível de violência bastante grande. Sempre se dizia que lá estavam os principais bandidos de Taubaté e assim por diante. E ele começou um trabalho pensado, organizado, a partir das crianças. E deu todo o apoio, todas as condições, construiu uma creche muito bem instalada, não meio pau, como se diz, mas muito bem caprichada. E a partir das crianças, ele conseguiu chegar às famílias. Hoje, Vila Aparecida é um bairro de classe média, um bairro, diria, onde se pode viver e viver muito bem. Com a creche veio depois a escola e assim por diante. Daí praticamente todas as crianças do bairro passaram a estudar e aí mudou um pouco toda a figura do bairro. Começou com esse trabalho e esse trabalho continua hoje ainda, depois que ele ficou bispo, se desligou evidentemente, mas hoje ainda existe esta obra social na Vila Aparecida. E ele tinha isso muito ao coração, de fazer esse trabalho, e tem consciência de que esse trabalho, e junto com o trabalho de evangelização, isso transformou o bairro. Foi uma das suas obras. Depois ele se torna bispo e vai ser o primeiro bispo de São José dos Campos. Ele gostava muito, tanto que depois acabou voltando para lá como emérito. Gostava muito, muito de São José dos Campos e dedicou-se muito. Vou colocar apenas uma obra que ele fez. Era uma diocese nova, com poucos padres, e a primeira coisa que ele foi se dedicar de corpo e alma, e levou praticamente a diocese toda a se dedicar à pastoral vocacional. E em poucos anos, de fato, começou a ordenar padres, e hoje São José dos Campos é uma diocese com um número bem suficiente de padres, com esse trabalho iniciado exatamente ali. Ele engajou leigos, os diáconos, as religiosas, praticamente em todas as paróquias tinha um trabalho vocacional, e as vocações começaram a surgir. Depois ele veio para Florianópolis. Em Florianópolis, eu só colocaria como um trabalho em que ele se ocupou muito, porque coincidiu, foi de 91 a 2001. E ele estava aqui quando se celebrou o milênio. E vocês sabem que toda a celebração do milênio teve de 3 anos as celebrações com as 3 virtudes teologais, e ele se empenhou muito, porque queria, e era o desejo do Papa João Paulo II na época, de que de fato se aproveitasse esse tempo para um empenho maciço de evangelização. Ali eu sei que aconteceram grandes celebrações, eu não estava aqui na diocese, mas houve esse empenho todo
exatamente de mobilizar a diocese em torno da evangelização para a passagem do milênio. Um outro acontecimento, quando ele esteve aqui, foi o Congresso Eucarístico, que também foi nesse mesmo espírito, e ainda também aconteceu a beatificação, a primeira visita do primeiro Papa em Florianópolis, e depois a beatificação da Madre Paulina aconteceu exatamente na época em que ele foi bispo em Florianópolis. Depois ele vai ao Rio de Janeiro e lá se torna cardeal. Foi lá em 2001 a 2007, 2008, agora já não saberia dizer exatamente até quando ele foi. Mas se tornou cardeal e lá procurou com o mesmo empenho, com a mesma fibra, dinamizar a Diocese do Rio de Janeiro. Dom Eusébio, ele tinha junto uma característica dele, era de fato de dar um sentido espiritual naquilo que ele fazia. Ele fazia mesmo por agradar a Deus. Sendo padre de Sagrado Coração, ele também foi um estudioso da espiritualidade do Sagrado Coração e procurava ter esta razão, alguma coisa que ultrapassasse o material. O que motivava a vida dele, as ações dele, era a sua fé. E esta fé ele procurava transmitir através dos ensinamentos, através da catequese, essa busca mesmo de passar esse entusiasmo e esse amor à igreja, amor a Deus. E ele, sendo do jeito dele, assim, muito amigável, gostava de uma boa conversa, mas uma coisa que ele não tolerava era malícia, ou quando se colocava em dúvida a ortodoxia, isto é, o ensinamento da igreja, do Papa. Aí ele virava uma fera e sabia ser muito duro nesses momentos. Era uma característica do Dom Eusébio. Foi um homem de fé. Procurou viver a sua fé e procurou fazer com que as pessoas também se motivassem a viver esta mesma fé. E diria que quem chegou mais perto dele se sentiu tocado exatamente por isso. Ele foi, depois, quando deixou o Rio de Janeiro, foi a São José dos Campos, e aí as forças foram já diminuindo, ele ainda celebrava. Depois passou a não celebrar mais nas comunidades, porque não tinha mais força para isso, e veio a falecer agora há 7 dias. Né? Um pouco daquilo que era sua fé. Mesmo que ele foi acometido pelo Alzheimer, de vez em quando já não dava mais tino do que falava, ou do que estava acontecendo, mas na sua morte, nos últimos dias, ele praticamente repetia ininterruptamente: Jesus, Jesus, Jesus. Balbuciava, que já não conseguia mais falar direito, mas ele praticamente entregou a sua alma a Cristo, por quem ele viveu. Esta também é a nossa esperança. Nós celebramos hoje o 7º dia do seu falecimento e queremos renovar exatamente esta mesma fé na ressurreição. Queremos viver nessa mesma esperança. Aquilo que nós acreditamos e não vemos com os nossos olhos, mas temos a certeza da fé e que isso há de guiar também os nossos passos, as nossas decisões e as nossas ações. Hoje que nós celebramos o
passamento do Dom Eusébio, que de fato possamos deixar isto iluminar a nossa vida e que isso possa reverberar intensamente hoje e em todos os dias da nossa vida. Amém. Não é costume, mas vou convidar a todos para nos unirmos àquilo que foi a vida do Dom Eusébio, rezando o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E renovando a nossa fé e a nossa esperança na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição, elevemos a Deus as nossas preces, elevemos a Deus a nossa oração. Por todo o povo cristão, para que o Senhor o confirme na unidade da fé e na esperança da vinda gloriosa de Cristo. Oremos, irmãos. Pelos homens de todo o mundo, para que o Senhor os livre dos horrores da fome, da violência e da guerra. Oremos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos sem lar, sem pão ou sem trabalho, para que o Senhor lhes manifeste a sua misericórdia. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso irmão Dom Eusébio, que exerceu na terra o ministério sagrado, para que o Senhor o faça participar na liturgia celeste. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus nosso Pai, acolhei a nossa oração, vinde em socorro de nossas necessidades. Voltai o vosso olhar para esta comunidade que pede hoje pelo descanso eterno de Dom Eusébio, nosso querido cardeal. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Pai, as nossas oferendas por vosso Bispo Cardeal Dom Eusébio, e tendo-lhe concedido na terra a graça do pontificado, dá-lhe partilhar no céu a felicidade dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Wilson Tadeu, aqui presente, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Dom Eusébio Oscar Scheidt, Leonir Silveira, Lucas de Araújo Mafra, professor Maurici José Dutra e Marília Pinheiro Machado, que há 7 dias chamaste este mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que foram citados no início desta celebração, porque morreram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que partiram desta vida nos últimos dias, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, ó Pai, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio do Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontre o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que constituístes o vosso bispo cardeal Dom Eusébio, representante de Cristo na terra, dai-lhe, purificado por esta Eucaristia, associar-se a Ele no céu, por Cristo nosso Senhor. Agradecemos todos que nos acompanharam aqui da Catedral, esta celebração que realizamos nas intenções de Dom Eusébio e outros mais falecidos há 7 dias. Agradeço os padres que aqui vieram, de diversas paróquias e também da Cúria, a Dom Wilson, nosso arcebispo. Agradeço aqueles que prepararam esta Sagrada Liturgia, os cantores, os leitores, enfim, todos que preocuparam-se com este momento e fizeram acontecer de uma forma tão singela e com espírito de gratidão àquele que se doou à nossa arquidiocese ao longo de 10 anos. Muito obrigado a todos.
O Senhor esteja convosco. O nome do Senhor seja bendito. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, na alegria do Senhor, Ele sempre vos acompanha.